Boa noite, com um pouquinho de atraso, mas começando mais uma live do Iargues. Eu tentei entrar e de primeira não consegui. Hoje teremos a presença da doutora Daniela Cirne Lima. Boa noite, Terezinha, tudo bom? Que já deve estar entrando aqui para nos brindar com a sua palestra, que vai falar sobre contratos. Vamos ver se ela entra. Boa noite, Lisiane. Vamos ver. Bom, pessoal, vou falando então de toda a plataforma do Iargues. Lembrando que todas as lives estão disponíveis no site do Iargues e no canal do YouTube. Iargues, é só pesquisar no Google ou no YouTube pelo nome Iargues ou Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e vai encontrar. Temos segundas-feiras as palestras, comentários sobre o livro dos 93 anos do Iargues. Nas terças, divulgação de artigos no blog e no site. Quartas-feiras, amanhã tem live do grupo de Direito e Estudos de Direito Tributário. Agora, a próxima quinta tem live também com a Terezinha. E quintas, eu acho que é. Terezinha me corrige depois. Vamos ver. Doutora Daniela já entrou aqui. Vamos ver. Aqui. Vamos chamar. Agora que tu entrou para mim, doutora. Vamos ver. Oi, você me escuta? Boa noite, tudo bom, doutora? Boa noite, tudo bem? Tudo. Hoje eu acho que com a chuva tá tudo meio confuso aqui no meu celular. Eu tentei entrar e congelou a minha imagem e agora tá. Espero que Sim, dê tudo certo para a gente poder conversar. exatamente. A doutora Daniela Cirne Lima Esfoge é advogada, especialista em direito imobiliário e proteção de dados. E hoje ela vai falar para a gente sobre contratos, é isso, né? E não sobre o LGPD que ela queria falar inicialmente. Fui eu até quem sugeriu que a gente falasse sobre contratos, porque, na verdade, né, o que está acontecendo, né, no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a situação do coronavírus, essa pandemia, né, que tem uma situação inusitada, a gente tem tido muita demanda por revisão contratual. Tá? Então, assim, nos últimos meses, a busca principal que eu tenho tido, primeiro, inicialmente, eu tive muita busca na questão de revisão de contratos de locação e contratos imobiliários. E aí, num segundo momento, sobre contratos bancários. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto muito atual e que a gente se vê numa situação onde que a gente tem que entender o que está acontecendo e as possibilidades que tem para ajudar os nossos clientes e a economia na volta. Então, assim, no primeiro momento, acho que é muito legal a gente colocar que, apesar do que a gente está vivendo, é uma situação inusitada, que nunca aconteceu, o nosso Código Civil de 1916 já trazia a previsão de uma situação de caso fortuito ou força maior, né? Que gerava uma onerosidade excessiva no contrato, podendo, por alguma razão que não foi de responsabilidade do contratante, dele não poder honrar aquele contrato. Então, a gente já tem essa previsão na nossa legislação desde 1916, que hoje está no artigo 393, acho que, do Código Civil. Junto com a teoria da imprevisão, né, que é a questão da onerosidade excessiva, da situação da mudança econômica, a gente consegue rever as cláusulas contratuais. Então, como eu te falei, né, num primeiro momento, eu fui muito demandada por questões de contratos de locação, não só locação comercial, como locação residencial. Então, as pessoas, as empresas, inclusive pessoas físicas, buscando, olha, nós estamos numa situação, não estamos tendo entrada de recursos, como que eu posso rever essas cláusulas? Então, assim, quem acompanha um pouco o mercado sabe que houve essas renegociações, né? Que houve tratativas entre
as partes e foram feitos geralmente aditivos ou dando uma carência ou dando um prazo para postergar, dependendo de cada situação. Tá? Foi feita uma lei, né, para atender essa realidade transitória e emergencial que a gente está vivendo. E nessa lei vinha contemplado um artigo que impedia as ações de despejo até outubro de 2020. Mas esse artigo foi vetado pelo nosso presidente. Não passou, né, doutora? Não passou. Mas a gente já tem decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo impedindo as liminares de despejo, tá? Com base na MP do Estado de São Paulo. Então, assim, uma questão de bom senso, né? Eu acredito que o Judiciário também, se vier a ter alguma situação nesse sentido, claro, evitando aproveitadores da situação, porque em todo momento tem gente querendo se aproveitar da situação, vou me valer da pandemia para não honrar o meu contrato. Então, tirando isso, eu acho que o bom senso, apesar de não ter passado, eu não acredito que uma liminar de despejo de uma ação nova passe no judiciário, mesmo não tendo a lei em vigor. É muito difícil, né, doutora? Tem que se valer é bem que tu falou, um bom senso, cautela, e de cada caso também, né? Sim, de Doutora, cada eu caso. já tinha dado uma conversadinha contigo hoje de tarde e tinha te perguntado uma dúvida que eu tinha. Se a lei da liberdade econômica, que traz um artigo, uma mudança no Código Civil, que os contratos não devem ser revisados, né? Se isso estaria sendo alegado em algum momento ou não, se isso não está trazendo prejuízo para essas revisionais. Então, na verdade, é o seguinte, a questão revisional sempre foi possível, tá? E a liberdade econômica, quando a gente for falar um pouco agora de falar um pouco de contratos de bancários, né, onde estabelece os juros bancários, vale a liberdade econômica. Os bancos têm direito de contratar, de acordo com o termômetro do mercado, o que for a taxa de juros que eles acharem pertinente àquele contrato. Né? Eles não estão sujeitos à lei de usura, dos 12% ao ano, mas tem uma limitação que foi estabelecida, na verdade, é pacífica no STJ, que tem a tabela do Bacen, que é o limitador de juros, que faz uma média aritmética das principais instituições financeiras na data daquele contrato, deve prevalecer quando há uma onerosidade excessiva no contrato. Então, assim, independente da pandemia, você pega um contrato bancário e verifica que a taxa de juros que foi praticada na época do contrato é muito superior à taxa, a tabela do Bacen, a média aritmética, essa da tabela do Bacen, você pode pedir uma revisional. Então, isso não tem nada a ver com a pandemia. Ela pode ser, junto com a pandemia, utilizada pelos empreendedores, pelas pessoas físicas e jurídicas, para ganhar uma carência, talvez que não tenha ganho, né? Eu verifiquei que muitas renegociações contratuais de banco não tiveram direito às carências, tá? Oferecidas de 60, 90 dias por alguns bancos. E, na verdade, muitos empresários, empreendedores estão em situação de dificuldade e eles podem se valer da tabela do Bacen, né, da taxa de juros. Não é um cálculo simples, não dá para ser uma aventura jurídica. O ideal é contratar um expert, né? A gente tem uma contadora que faz os nossos cálculos e ela apura exatamente. E às vezes a diferença da taxa de juros contratada, né, pactuada, e a da tabela do Bacen é mínima, mas num contrato muito alto, às vezes faz um valor grande. Se torna um valor assim, foi pago um valor, quase o valor do contrato, jamais, apesar de ser ínfima às vezes a diferença. E assim, a gente tem decisões já do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Antes, as decisões são deste ano, mas foram ações ajuizadas antes da pandemia, aceitando essas revisionais dos contratos em relação à taxa de juros do Bacen, né? E aceitando a compensação de valores sendo reajustados com a repetição dos valores que foram cobrados indevidamente. Então, assim, já tem várias decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido, e é uma ferramenta, junto com a situação
de força maior, que podem as partes se valerem de um contrato excessivo que está inviabilizando o negócio, né? Então, a gente tem feito muitos ajuizamentos neste sentido, tá? Sim, é Revisionais. mais uma maneira não beneficiar, mas de ajudar quem está Ajustar sofrendo a nesses tempos de realidade. pandemia. Sim, Exatamente, ajustar. ajustar a realidade que a gente enfrenta. Então, é aquilo que eu falo, não dá para ser uma aventura jurídica, acho que é muito importante haver a contratação de um expert, né? Ah, qualquer um pode acessar a tabela do Bacen, tá ali, eu assinei um contrato Sim, lá em março de 2017, vou olhar a tabela do Bacen, a tabela do Bacen, a diferença é mínima, é mínima, mas quanto isso impacta? Quem é que pode fazer o cálculo? Então, assim, o ideal tem contadores e contadoras especializadas, né, que fazem só isso, inclusive para os juízes, né, para os juízos, então, sim. que são especializados. Então, é interessante, às vezes, muitas vezes, a empresa está tendo desesperada, tentando honrar os contratos, numa situação onde já havia anteriormente uma cobrança excessiva na taxa de juros, alguns custos de bancos, muitas vezes taxa de crédito, né? Se foi pactuado, aquela questão da liberdade econômica tá ok, mas muitas vezes cobram sem ter sido pactuado. Então tem que avaliar caso a caso para poder promover essas revisionais de contrato. Mas é uma situação que está muito em voga agora. A gente tem estudado muito a respeito, olhado o que está acontecendo, para poder auxiliar e fazer valer o que se adequa à realidade que a gente está vivendo. Né? Onde, na verdade, o dinheiro não está girando, o fluxo das empresas, as empresas estão né, com fluxo de caixa comprometido, Sim, honrando o todo mundo contrato. aqui com a corda no pescoço, né? Exatamente. E honrando contratos com valores excessivos, então tem sido uma boa alternativa a essas análises. Doutora, tu falasse no início dos contratos de aluguel. Eles têm, tu tens conseguido fazer isso de forma só assim, só Amigável. amigável, sem necessidade de Não tive, não, judicialização? não tive a necessidade de judicialização em nenhum contrato de aluguel. Você vê uma flexibilização, né? Muitas vezes o locatário num imóvel é locador em outro, né? Eu tive vários casos assim. E, houve a flexibilização de parte a parte, no sentido, no começo, tá? Logo que houve, né, fechamento ali no fim de Sim, março, abril, principalmente os profissionais que ficaram impedidos de trabalhar, me pediram ajuda, e os locadores, no primeiro momento, diziam: não, eu não posso dar, não vou dar desconto, eu vou parcelar, que era uma sugestão, inclusive, para o fim do ano. E aí começou a se dar conta que há um interesse na manutenção do contrato. sim. Né? Então, na manutenção do contrato é necessário haver um equilíbrio com a realidade econômica que se vive, porque senão esse contrato vai ser rescindido. Deixar de honrar. Então, a busca é essa. Alô, trancou. Ô, Terezinha, estão me vendo? Porque para mim trancou tudo aqui. Para mim também. Eu vou tentar mudar a minha internet. Eu tô te ouvindo agora. Doutora, tá me vendo? Eu tô te vendo e tô te escutando. Trancou aqui para mim, trancou tudo. Vamos ver, vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, deu, agora voltou, voltou. Voltou. Isso, vamos ver. Então Eu vi que a a doutora ideia. Sulamita colocou aqui uma saudação. Vamos ler aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar. É, enquanto você está lendo, eu acho que o importante é isso, é auxiliar Ó, tanto pessoas físicas quanto jurídicas tá a me ouvindo, honrarem os seus doutora? contratos. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo.
Deixa eu ver aqui a saudação da doutora Sulamita. Boa noite a todos. Cumprimento em especial a doutora Daniela, que nos prestigia na live de hoje, e a Ana Amélia, que conduz os trabalhos. Depois, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem elogios aqui, ó. Bádio estava me dizendo, doutora maravilhosa, a doutora Daniela é ótima, a doutora Mariana Passos falando. Deu, doutora. Tá difícil, a internet não tá. Tá um frio ventando É muito, que né? tá muito vento, muita chuva. Eu acho que agora vai. Não sei, eu agora botei pelo meu Wi-Fi aqui, vamos ver se vai funcionar melhor. Sim, Peço então assim, desculpas a todos, desculpa, doutora, mas o que nós vamos fazer? Seguimos, né? Seguimos. mas eu acho que então a questão, o principal é esse, né? A gente não precisa auxiliar as pessoas a conseguirem honrar os seus contratos, né? Sem aventura jurídica, fazendo análises adequadas com, né, contadores, né? Ah, eu posso olhar a tabela do Bacen? Pode, mas o ideal é pegar um expert para fazer o cálculo e Sim, fazer com até que porque, esses como tu falou, são valores mínimos, né? Tem que ser às alguém que vezes, consiga não, às detectar. vezes Não é sempre. não é sempre. Às vezes, assim, por exemplo, a taxa autorizada pelo Bacen é 1,20 e foi cobrado 2. Então é diferente. Ah, Mas às vezes eu tenho um contrato, que o contrato, claro, de um valor muito alto, a taxa autorizada era 1,1 e o contrato foi 1,3. Então tem sim, diferença de bem. exatamente 20 décimos. E assim, mesmo assim, a diferença no montante Bastante. é muito grande. Né? Então, assim, existe até jurisprudência no sentido que quando a diferença é só 30%, não precisaria haver o reajuste. Mas é uma situação de força maior, de caso fortuito que a gente está vivendo. Muitas vezes o empreendedor, o empresário não teve a carência para empurrar esses valores para frente, principalmente nas renegociações, os bancos não estão dando. E é uma forma de poder reajustar o contrato à realidade atual sem fazer uma aventura jurídica. Doutora, voltando então para os contratos imobiliários, a doutora Mariana Passo está perguntando: como as imobiliárias respondem? Estão lidando bem? Então, acho que as imobiliárias tiveram uma demanda muito grande no começo, tá? Eles tiveram uma dificuldade com as pessoas em casa, a obrigatoriedade de não ter as pessoas trabalhando, de atender as demandas. Então, acho que foi um aprendizado, então acho que não pode nem exigir. Mas eu acredito que as imobiliárias estão lidando bem e as pessoas estão lidando bem. Né? Exige, às vezes há uma resistência, claro, porque o locador deixa de receber, né, Sim, aquela renda que ele estava contando, mas na verdade o dinheiro não está girando no mercado. Então é uma realidade toda que se impõe, que tem que se adequar os custos à realidade nova que está se vivendo. é como dizem, dividir o prejuízo, né? Tem que dividir o É, prejuízo. E na verdade a gente vai ter uma mudança econômica por um bom tempo. Sim. Então os preços e as realidades vão mudar em todos os segmentos. Né? Então a E é gente uma vai ter coisa que que lá no repensar. início todo mundo achou assim: ah, é 15 dias, é 20 dias, é um mês, e não, agora estamos vendo que vai se estender mesmo, né? Não tem volta. Não Não tem vai ter bom. um retorno assim tão rápido, né, doutora? Pelo menos é o meu Ah, sentir, é o que está se mostrando por tudo, né? ah. Mas assim, os contratos de locação principais, teve pessoas que desocuparam seus imóveis logo para poder não deixar de honrar, né, o seu contrato, mas os contratos de locação que eu tenho visto até então têm sido mais fáceis de negociação. Os bancos estão abertos, estão oferecendo carências, mas assim, quando vai mexer na questão de juros, eles são Não, extremamente não. difíceis. Exatamente. E aí, infelizmente, né, a gente evita judicializar, mas infelizmente, e assim, tem se dado a oportunidade, se manda para o banco o cálculo da expert para que Ah, possa o banco verificar que a cobrança está em excesso. E assim, eles eles, vou te dar mais uma carência, eu vou
e aí então acaba tendo que a necessidade Sim, da eles oferecem judicialização. alguma outra vantagem, mas não essa abertura para mudar o contrato mesmo, A essa gente deve flexibilidade. ter decisões em breve, entendeu? Porque tem, nessas ações tem pedido de tutela antecipada, contratos em dia, para que o contratante não fique atrasado e que não. Então, a gente deve ter decisões em breve. Eu não vi ainda nenhuma no sentido já com características da pandemia. Até quando você entra para distribuir uma ação agora no nosso TJ aqui, já tem a possibilidade do tema Covid, né? Você pode botar o Sim, assunto sim, acessório, mas eu acho que é para questões que estão sendo impactadas, não colocaria nesses contratos de banco, né? A minha sugestão é uma coisa sim. nova, a gente estamos todos aprendendo, até aceito sugestões, Sim, mas é uma coisa. exatamente. Quer dizer, tudo é novidade, né? A gente vai fazendo e vai vendo. Temos uma outra pergunta aqui, ó. A realidade de mercado deve levar tempo para readequar-se e isto dependerá de sensibilidade e realismo? Eu acredito que sim, eu acho que a gente está vivendo o primeiro choque, né? O dinheiro já está circulando muito menos, a gente tem um impacto já na economia mundial, né, de diminuição de PIB, é evidente, e acredito, acho que tem setores, poucos setores onde vai haver um aumento, mas a maioria vai todo mundo ter que se adequar, a realidade mudou, né? Nesse sentido que impactam os contratos que foram entabulados. Então, e eles podem ser revistos, né? Conforme a gente viu que existe legislação desde 1916, né? Sim, No Brasil doutora, que falasse muito aluguel de shopping também. E não sei se tu poderia falar para a gente, porque tem a questão também do condomínio do shopping. Nisso houve alguma renegociação? Não houve a nada? informação que eu tenho é que, não, na verdade, os contratos shopping center, eles englobam três contratos, né? O contrato de Tá. locação, o condomínio, né? Que é a despesa de manutenção da estrutura, e o fundo comercial, que são os pagamentos efetuados para aquelas ações de final de ano. A informação que eu tenho é que foi dada carência nos contratos de aluguel e o fundo promocional, porque ele ficou suspenso, e a questão de manutenção da maioria dos shoppings, as despesas condominiais não foram suspensas. Mas acredito que deve ter gente por isso que tá gente inadimplente com essa questão Sim, condominial. sim, E, mas esse é o tipo de coisa que eu não acredito que adiante, nesse momento, judicializar. O acordo sempre é melhor, né? Você tentar fazer um sim. acordo, entrar em contato. Muitas vezes não se consegue contato, como mesmo perguntar, você tenta falar com a imobiliária e não consegue contato. Às vezes é muito difícil, né? Então, até porque eles não estavam preparados para essa demanda e ainda mais uma Sim, e sessão lá de no home office. início fechou tudo mesmo, né? Não tinha, É, então não tinha nem o home office. Eu acho que as empresas, nem as imobiliárias, nenhuma empresa estava preparada para esse tipo de trabalho, né? Tudo não tá. demorou um tempinho para se adaptar, mas agora eu acho que a gente consegue, né? Contato e tudo, mais fácil, pelo Exatamente, menos. exatamente. Não, eles até se organizaram, colocaram nos sites, né, onde contatar e como fazer. Foi rápida, né, essa adaptação. Até que Foi foi rápida, rápida. porque, bom, não tem outra maneira de não ser rápida, né? Todo É, mundo tem que correr, se correr, adequar. correr, se adequar. É. Vamos ver o que mais tu podia falar, doutora, dos contratos que a gente conversou de tarde mais rapidinho, não chegou ao Eu final acho do. que é mais isso, eu acho que é essa tabela a questão de verificar a questão da tabela de juros, né, que foi estabelecida nos contratos, se eles estão com onerosidade excessiva, que existe pela teoria da imprevisão e pela questão que a gente está vivendo de força maior, que eles têm a possibilidade de ser revistos. Eu acho que esse é o Essa principal. tabela, é bom dizer, tá? É um expert, bom fazer os cálculos, mas ela está disponível no site do Bacen, é isso? Exatamente. O Bacen pega para cada tipo de contrato, né? Contrato de cartão de crédito, contrato de financiamento de veículo, qual foi a taxa de juros aplicada naquele mês, naquele período, pelas maiores instituições financeiras. Ele faz uma média aritmética e coloca a média que é a justa que pode ser. Então, assim, se ela foge daquilo, ela está errada com a prática de mercado. Então, Sim. muitas vezes as pessoas ou os empreendedores estão há muito tempo já pagando um valor excessivo sem saber. Né? Tem um contrato há 3 anos, mas ele nem verificou lá. Né? A gente não tem o hábito, existe a questão da hipossuficiência, né? Porque a relação com o banco é uma relação de consumo, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
Então, a pessoa jurídica tem uma relação de consumo com o dinheiro que ela aporta, pega em banco, salvo se aquele dinheiro é considerado insumo, tá? O que significa isso? Aquele dinheiro foi usado para uma ação estratégica da empresa. Então, assim, mas capital de giro, você é uma relação de consumo entre a empresa e o banco. Então, aplicam as regras do CDC, que ainda tem uma série de vantagens, a inversão do ônus da Sim. prova. Então é uma ação, né, que as pessoas, no momento atual, eu sugiro, quem está com dificuldade, que observe, que olhe seus contratos, busque o seu advogado de confiança para que contrate um expert para fazer esses cálculos. E esses contratos, geralmente os bancos entregam, porque às vezes eles nem entregam para as pessoas, né? Se eles não entregam para as pessoas, né? Se eles não têm. A decisão do STJ em relação à tabela do Bacen é exatamente isso: quando o contrato, a cláusula é abusiva ou quando não tem a cláusula. Então, vale a tabela do Bacen. Mas existe a inversão do ônus da prova, se você não tem o contrato, né? Na questão da relação de consumo, né? Onde você pode pedir que o banco demonstre: olha, eu estou pagando este valor, eu quero a demonstração desses valores. Então, inclusive as empresas, o empreendedor às vezes pequeno, que tem menos acesso à informação, né, que é o mais prejudicado nesse momento, ele não tem, não sei, eu fiz lá, assinei no banco, não tenho. Então, ele pode pedir, existe essa inversão, ele pode colocar o que ele tem de documento, né, ou às vezes precisa fazer uma produção de prova, mas no caso, eu acho que até não é necessário. Tem que olhar caso a caso. Sim, cada caso ainda segue sendo cada caso, né, Caso, doutora? Ai, é difícil. Hoje um dia mais difícil ainda, né? Bom para ficar em casa, mas complicada essa chuvarada toda, tudo. É difícil. Não sei, hoje eu não estou numa boa. Mas é isso, eu acho que é importante as pessoas terem em mente, né, a questão que a gente tem essa previsão legal desde sempre e que os contratos podem ser revistos e têm que ser analisados e trazidos para a realidade atual, né? E ajudar as pessoas a honrar seus contratos dentro da realidade que se impõe. Sim, que não percam a esperança e busquem ajuda e tentem Exato. fazer essa negociação. E se não conseguir, que se judicialize uma ação. Paciência, né? Que a gente tenta fazer por negociação, mas se não se consegue, não tem outra alternativa. Tem que buscar o Exatamente. judiciário. Que está Exatamente. funcionando, né? O judiciário está Tá. trabalhando. Na verdade, até que no Rio Grande do Sul, né, a primeira instância, a gente via uma resistência, uma proteção aos bancos. E o que eu tenho observado nas decisões do Tribunal de Justiça, quando não há uma aventura jurídica, eles têm dado decisões fazendo a revisão, a repetição de débito do valor cobrado em excesso e a compensação de parcelas futuras. Então, assim, a gente tem decisões já recentes do começo do ano prévias à pandemia, né? Então, eu não acredito que haja um problema. O ideal é tentar fazer um acordo, não tendo êxito, sempre antes com cálculo feito por um expert, né? Para ter o valor apurado de forma Para ter correta. até alegações, né? Para poder falar, olha, Não, eu tem vi aqui. provas, né? É, Tá? caso não tenha, aí sim tem que entrar pedindo primeiro o contrato, né? É, Tá. tá? Que mais, doutora? Que mais, doutora? Fala mais um pouquinho pra gente. Eu acho que é isso, eu sou super objetiva, né? Eu te falei que eu sou, né? Vou direto ao ponto, não tenho. Eu acho que esse é o ponto, acho que as pessoas têm que ter noção que existe essa possibilidade, que não é vergonha estar tendo dificuldade de honrar os seus contratos. Acho que é importante passar isso para os seus clientes, né? Sim. Todo mundo está sujeito a passar um momento de dificuldade e tem que olhar, acho que tem que olhar os bancos muitas vezes na questão de metas de, né? Arrecadação financeira, acabavam cobrando juros excessivos e deve ter muita gente aí pagando juros excessivos e que deve ser verificado. E a gente está aqui como advogados para auxiliar. Claro, Né? exatamente. Sempre, né? Sempre tentando auxiliar os clientes e todo mundo que necessita da nossa ajuda. Para isso serve essa nossa nobre profissão de advogados, não é? É verdade. Doutora Daniela, eu quero lhe agradecer imensamente pela sua participação aqui hoje, mesmo com meus contratempos, com a internet falhando um pouquinho, com o vento, com a chuva, com tudo. Foi ótimo.
Já deixo aberto um convite para uma próxima live, porque vai se estender, né, a Sim. nossa Não, assim, a programação gente pode toda voltar a online. falar assim que eu tiver algumas decisões já nesse sentido Exatamente, recentes. era isso que eu ia dizer, É, porque aí a gente volta nesse mesmo tema, já com e algumas isso vai acontecer novidades. essa questão vai estar presente na nossa vida pelos próximos bons meses, se não Ai, anos, eu né? Para acredito. readequar a realidade que a gente se viu. E a gente pode colocar depois o link do Bacen, tá? Onde é que se coloca, Ah, se perfeito. verifica, tem ali, entra em cidadão, tem um linkzinho que dá para acessar. E até para a pessoa ter uma noção, olha, o meu contrato está 3 ponto tanto, a taxa era 2, vou procurar uma ajuda de alguém, tá? Depois eu Perfeito. coloco, tá bom? Perfeito, doutora. Muito obrigada, tá? Eu que Uma boa agradeço, boa noite. noite. Até a Obrigada, próxima, então. Vou desligar aqui obrigada. contigo. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Lembrando que amanhã, às 12 horas, nós teremos a live do Grupo de Direito de Estudos de Direito Tributário. E na quinta-feira teremos a palestra do Dr. Cristiano Colombo com a mediação da Terezinha Tarstano, nossa assessora de imprensa, a qual me esqueci de agradecer pela parceria no início dessa live. Agradeço a presença de todos, então, uma boa noite. Ó, a Marilene está colocando aqui. Doutora Daniela, parabéns por sua palestra, objetiva, clara e prática, muito elucidativa. Muito obrigada pelo acompanhamento, Marilena. Um beijo, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.